A paz do Senhor, meu querido irmão, meu amigo e minha amiga, que o Senhor te proteja, que o Senhor venha guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Graças a Deus, nós temos essa rica oportunidade de mais um dia. Você tem agradecido ao Senhor por esse dia que o Senhor te deu? Agradeça ao Senhor, seja sempre grato ao nosso Deus. A palavra que eu trago hoje, irmãos, se encontra lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim, ó: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não mais sejamos escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Queridos irmãos, a Bíblia ela está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas, porque estenderam a mão e acreditaram com fé na palavra de Deus. E hoje não é diferente. Quantas pessoas são transformadas com a pregação do Evangelho, com as boas novas da palavra de Deus, e nós precisamos pregar a palavra de Deus, querido. Nós precisamos estar em conexão, estar sempre pedindo a Deus a oportunidade de pregarmos o Evangelho, de falarmos da salvação. Veja, as pessoas que são transformadas, né, elas colocam que a sua fé em ação. A pessoa, quando ela ouve a palavra e a palavra de Deus ela entra no coração, ela transforma, porque a palavra de Deus, irmãos, ela transforma de dentro para fora. Não de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, veja que aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia constante. E ela falou, se tão somente eu tocar na sua orla, eu ficarei curada. Porque aquela mulher, irmão, já tinha procurado recursos, tinha gastado todos os seus bens para tentar se curar, deve ter ido em vários médicos, a Bíblia fala que ela foi em vários médicos e não conseguiu. Mas um dia, Jesus vai passando e ela, através da sua fé, através da sua ação, ela pensou, se tão somente eu tocar na sua orla, eu ficarei sã. E não é assim, querido? E ela ficou sã. Jesus falou, a tua fé te salvou. E ela só tocou, isso é, na orla do vestido de Jesus. E muitas vezes é assim, né, irmãos? As pessoas desse mundo buscam Deus em tantas outras religiões, busca Deus ali, busca Deus acolá, tentando encontrar o alívio para a alma. Mas aí é que eles dão uma oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Aí ele se converte. Eu já ouvi pessoas falar assim, como eu gostaria de ter conhecido há mais tempo o evangelho, ter conhecido a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu respondo para a pessoa, olha, talvez não era o momento certo. Você procurou Jesus em outras religiões, mas talvez isso foi uma experiência que Deus permitiu para que você possa, através do seu testemunho, através da sua busca incessante por Deus e não achou em outro lugar, hoje você serve ao Senhor. Isso é um ensino para você ensinar as pessoas que muitas vezes estão procurando Deus em outros lugares. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, se crer e for batizado, será o quê? Salvo. É as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho ele transforma, ele muda o ser humano. E só Jesus mesmo, só o poder da palavra de Deus, ela pode mudar o ser humano. Veja que a palavra de Deus ela é poderosa. A ciência tem palavra, as religiões têm palavra, mas Paulo fala que a palavra que ele pregava não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? Porque a palavra ela transforma, irmão. A palavra, quando a pessoa está com o coração quebrantado diante do Senhor, ela vem, ela entra e ela começa a mostrar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que ele está no caminho errado.
E que ele precisa o quê? Ele precisa reconhecer que ele é um pecador. Então, quando a pessoa ouve a palavra e ela se arrepende, Jesus entra, dá, como se diz, a vitória. A pessoa começa a entender que o verdadeiro evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo não perseguia. Paulo não perseguia os crentes daquela época. Mas aí quando Jesus apareceu para ele, falou: "Ei Paulo, quem é, Senhor? Duro é contra ti você lutar contra os aguilhões. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue." Paulo teve que passar por essa experiência profunda. Irmão, tem muita gente que passa por experiências profundas, mas Deus permite para que a pessoa ela venha a ser salva. Por isso que muitas vezes Deus permite a pessoa passar tanta luta, tanta adversidade, vai buscar Deus em outras coisas e não encontra e continua com a vida toda errada, mas quando ela vai numa igreja e ela ouve a palavra, ela abre o coração, o Espírito Santo de Deus entra e transforma aquela pessoa, como aconteceu comigo, como aconteceu com você. É o poder da palavra de Deus que traz o quê? O discernimento espiritual. Então nós precisamos realmente estar sempre na presença de Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele fala que as minhas palavras não constituíram em palavra de sabedoria humana, mas foi em quê? Em demonstração de espírito e de poder. Então, Jesus, ele, voltando à mulher, o texto lá da mulher, quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, Jesus sentiu, Jesus estava o quê? Cheio de pessoas ao redor dele. Aí ele falou: "Opa, alguém me tocou." Aí os discípulos: "Mas Senhor, tem tanta gente tocando." Ele falou: "Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim." Olha só a fé daquela mulher, que já tinha procurado cura em vários outros lugares. Mas com certeza, irmão, ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas ela não deu lugar para, como se diz, para naquele momento em que ela conheceu, que ela conhecia Jesus, assim, de falar, ela não quis. Por quê? Porque era uma mulher rica. Era uma mulher que tinha recursos. Então ela confiou em quê? Nos seus bens, nos seus recursos. Para o quê? Para tentar a cura. E não conseguiu. Mas aí ela teve o quê? Teve que realmente reconhecer que Jesus é o que sara, é o que cura e que liberta. Então quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, Jesus falou: "Opa, alguém me tocou." "Mas Senhor, estão todas as pessoas te tocando. Como pode isso?" Ele falou: "Opa, alguém tocou diferente porque eu senti que saiu virtude de mim." Aí aquela mulher se apresentou a Jesus. Aí Jesus olhou para ela e falou: "Filha, a tua fé te salvou." E no mesmo instante, aquela mulher foi curada. E as mesmas coisas, irmão, acontecem quando a igreja, quando tem um líder que ora, que busca, que entra em batalha espiritual pela vida de uma pessoa. A pessoa, quando vai na igreja, ela recebe uma oração e ela é curada. Já aconteceu comigo. De eu orar pela pessoa e no mesmo instante aquela pessoa receber a cura. No mesmo instante aquela pessoa ela recebeu a cura e glorificou e exaltou ao Senhor. Então, queridos irmãos, nós precisamos realmente pregar o Evangelho em demonstração de espírito e de poder. Para o quê? Para a salvação das almas. Jesus quer curar, mas também quer salvar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você está precisando de oração, tá? Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos proteger e nos guardar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.